Hoje o nosso estudo será sobre os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Abordaremos de modo bem didático o conceito, o que não é o dom, como cada dom revela o poder e a sabedoria de Deus, exemplos bíblicos da manifestação do dom e por que de o dom ainda ser tão necessário para a igreja atual. E aí, ficou curioso? Vem comigo, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Diletos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. De antemão, quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando, se tu já é assíduo aqui no canal, saberá que sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem, façam um download desse material. Não custa nada não, é de graça, presente nosso para vocês. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso O Pregador e a Pregação. Mas o que é isso mesmo, irmão Murilo? É uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Dê um pause aí, confira quem são os professores, veja o valor do curso e eu tenho certeza que antes de terminar essa pré-aula você vai ser mais um aluno do Pregador e a Pregação. A nossa aula de hoje se concentra na lição de número 3, cujo assunto é dons de revelação. Já tivemos 2 lições introdutórias onde tratamos sobre o propósito dos dons espirituais e agora teremos lições mais específicas. Hoje nós estudaremos os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento, que são os dons de saber sobrenaturalmente. Como coloca aqui o pastor Elinaldo Renovato, os dons de revelação. Na lição de número 4, estudaremos os dons de agir sobrenaturalmente, que são fé, milagres e temos aqui os dons de cura. O pastor Elinaldo Renovato trata esses dons como os dons de poder. E encerraremos esse ciclo dos dons que estão em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 ao 11, com os dons de elocução. São os dons de falar sobrenaturalmente. Que dons são esses? Profecia, línguas e interpretação. Creio que seremos grandemente abençoados aprendendo sobre como cada dom ele se manifesta e quais as finalidades. Por que o dom ele é necessário para a igreja atual? A gente vai discutir isso na exposição dos tópicos da lição. O nosso texto áureo ele nos diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Eu trouxe aqui algumas traduções para fazermos uma comparação. Eu sempre gosto de frisar isso. Lemos em uma tradução literal, que é a corrigida. Agora veremos uma tradução dinâmica, que eu trouxe aqui a NVT. Às vezes eu trago a NVI, entre outros. Mas a NVT eu achei bem interessante. Diz o seguinte: pois bem, irmãos, o que fazeis então? É uma pergunta. Paulo diz o seguinte: quando vocês se reunirem para prestar um culto, né, quando a igreja se junta, ele diz o seguinte: um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. É a finalidade do culto. No culto cristão, e vou puxar para a gente aqui, no culto pentecostal, há hino, há lugar para o hino, para o louvor, para a adoração, há lugar para a doutrina, há lugar para a manifestação do dom. E Paulo vai dizer o seguinte: tudo isso acontece dentro do ambiente do culto para fortalecer os irmãos. É a mesma coisa que diz a NTLH. NTLH já é uma paráfrase, o texto está assim: portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, ainda outro a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. A igreja é composta por muitos membros. Cada membro tem a sua função em particular.
desempenha o seu papel específico, mas ele usa essa sua singularidade em prol da coletividade. Aquele que profetiza, ele edifica os outros. Aquele que louva, ele edifica os outros e é edificado por quem profetiza. Veja, há uma edificação mútua quando o povo de Deus se reúne. E isso aqui é o propósito do culto. E lógico, tudo isso acontece com ordem e com decência. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E dentro da verdade prática, eu coloquei dois textos bíblicos aqui que demonstram a necessidade dos dons de revelação. Que dons são esses? Eu já falei aqui. O dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento. Esses dois textos que estão aqui na verdade prática, no nosso subsídio, vão mostrar a necessidade dos dons espirituais e também descrever um pouco do ambiente do qual a igreja atual está inserida. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: então se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Ou seja, muitas vozes nos últimos dias vão surgir. E Jesus ele diz o seguinte: porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha só o ambiente em que a igreja da atualidade está inserida, um ambiente de superficialidade, um ambiente onde a falsificação ela está aí em abundância. Falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, falsos milagres. E quais são os objetivos desses falsos milagres, desses falsos prodígios? Enganar, prender na mentira, aprisionar, cegar. É por isso que a palavra de conhecimento ela é necessária para a igreja hoje. É por isso que o discernimento de espíritos ele é necessário para a igreja hoje. É possível, sim, é possível. É justamente por isso, quero dizer, que o dom de palavra de sabedoria ele é necessário à igreja de hoje. Olha esse outro texto, ainda dentro da verdade prática, que diz: o Espírito Santo afirma expressamente. O que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Presta atenção. Quem está falando não sou eu, não, é o Espírito. E ele está dizendo com ênfase que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Todo dia as pessoas se desviam da fé. Mas Paulo diz aqui um motivo singular. Eles darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 2. Você já começa a perceber a necessidade do dom da palavra de conhecimento, a necessidade da palavra de sabedoria, do discernimento de espírito no meio da igreja. A igreja está inserida nesse ambiente aqui. E muitas vezes, no púlpito, nem em outro lugar não, se é pregado doutrinas de demônios. Homens falsos, homens mentirosos estão anunciando, não é só o pensamento de seu coração não, mas o pensamento do coração de Satanás. E a igreja, é duro dizer isso, irmãos, mas a igreja, ela precisa estar atenta. Muitos escolhidos são enganados por essas mentiras aqui, elas são sutis. Elas entram sorrateiramente no coração do homem. Com pouco, o homem já não é mais ortodoxo. Com alguns ensinos assim, ouvindo um pouquinho ali, o coração já está desviado. Nós precisamos estar alertas. E é justamente por isso que a proposta da lição de hoje é estudar e conhecer o dom de palavra de sabedoria, que é o nosso primeiro tópico, o dom de palavra de conhecimento, que está no nosso segundo tópico, e o discernimento de espíritos, que é aqui praticamente a conclusão de nossa lição. Seguiremos a seguinte didática. Olha que coisa interessante, preste atenção nessa didática. Vamos conceituar o dom, explicar o que é o dom. Olha, o dom é isso aqui. Quando o dom se manifesta, isso aqui acontece. A finalidade é essa. O propósito é esse.
Falaremos sobre o que não é o dom, no caso, o que não é o dom de sabedoria, o que não é o dom de palavra de conhecimento, o que não é o dom de discernir espíritos. Seguiremos essa didática nos 3 pontos da lição. Depois falaremos como cada dom em particular revela o poder e a sabedoria de Deus. Porque quando o dom se manifesta, a atenção não é para o instrumento que Deus utiliza, mas é para aquilo que ele está fazendo. O dom está se manifestando e Deus está se revelando. Eu sou poderoso, eu sou fiel, eu tenho controle, eu sei de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Tocaremos aqui em alguns exemplos bíblicos da manifestação do dom espiritual e também finalizaremos cada tópico falando por que o tal dom ele é necessário para a igreja da atualidade. Eu espero que você seja edificado com essa didática. O primeiro dom é o dom de palavra de sabedoria. E eu sempre gosto de perguntar na escola dominical, na classe, no ambiente, na congregação que eu faço parte, aos meus alunos, o que é que eles acham que é o dom de palavra de sabedoria. Eu sempre começo com uma pergunta. E eu digo o seguinte: eu aceito você dizer eu não sei. Aí começa, eu não sei. Eu aceito você também dizer eu acho. Aí um diz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí eu digo o seguinte, eu só não aceito você dizer eu acho ou não sei depois que terminar a aula. Preste atenção na aula. O que é o dom de palavra de sabedoria? Eu trouxe aqui uma definição do pastor Walter Brunelli, em sua Teologia Sistemática. Ele diz o seguinte: palavra de sabedoria é geralmente entendida como uma espécie de palavra de solução, que dissipa contendas ou traz consigo a solução para um grande e complicado problema. Isso é o dom de palavra de sabedoria. A visão do Donald Stamps, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, segue essa mesma linha de pensamento. Ele diz o seguinte: o dom de palavra de sabedoria é a manifestação da sabedoria de Deus. Veja, não é a manifestação da sabedoria do homem. Não foi o homem que viu o problema e, segundo o seu conhecimento, a sua sabedoria, ele foi lá e resolveu. Não, é uma manifestação da sabedoria de Deus. É uma sabedoria superior à sabedoria natural do homem. E ele diz o seguinte: essa manifestação acontece na vida do crente capacitando a solucionar causas difíceis. Tu já pensou como esse dom ele é necessário? Uma coisa é eu resolver uma situação difícil com a minha sabedoria. Eu posso até lá conseguir resolver o problema, mas outra coisa é o problema ser resolvido por meio da manifestação do dom de palavra de sabedoria. Uma coisa é Deus vir lá e dar a sabedoria realmente que vem do alto para resolver tal situação. Eu creio que o problema será melhor resolvido. E Donald Stamps, ele continua: trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, o uso do dom, ele está associado, a manifestação do dom, ela está associada à operacionalidade do Espírito Santo. O crente recebe o dom, e o dom ele é exercido, ele é colocado em prática, ele é manifestado segundo a vontade de Deus. Tendo dito o que é o dom de palavra de sabedoria, é uma definição ainda um pouco obscura, e a gente vai clareando ela aqui à medida que vamos colocando aqui cada ponto da lição, cada ponto do subsídio. Eu queria lhe perguntar, tá certo, eu aprendi que palavra de sabedoria é uma palavra de solução, né? É a manifestação da sabedoria de Deus, mas o que não é palavra da sabedoria? E aí, tu saberia me dizer o que não é? Tem algum exemplo aí que dá para confundir? Eita, isso aqui dá para confundir com palavra de sabedoria, mas eu fico na dúvida se é ou se não é. E eu vou aqui lhe esclarecer de uma forma bem simples o que não é palavra de sabedoria. Primeiro, não confunda palavra de sabedoria com erudição. Quem faz um seminário, quem estuda teologia, quem lê muito a sua Bíblia, né? Lógico, vai ser uma pessoa sábia. Quem lê muito, quem estuda muito, quem tem essa desenvoltura para a questão da meditação, vai ser uma pessoa sábia. Mas isso não significa dizer que essa sabedoria que ela adquire com diligência, com esforço,
seja o dom de palavra de sabedoria. E é por isso que eu lhe digo, dentro de nossas igrejas temos pessoas muito eruditas, pessoas com um conhecimento muito grande, mas isso não significa dizer que aquilo seja o dom de palavra de sabedoria. Então, já é a primeira diferença aqui. Palavra de sabedoria não é erudição. Por que não é erudição? Porque quem recebe esse dom pode ser um erudito ou uma pessoa iletrada. Agora tu está começando a entender. Aquele irmão que talvez não saiba ler, aquele irmão que tem uma limitação, não tem uma escolaridade, uma coisa desse tipo, esse irmão pode receber o dom de palavra de sabedoria e no momento de um problema, de uma dificuldade, de uma situação extremamente delicada, os eruditos não tenham o que falar. E o irmão receba a sabedoria de Deus naquele momento para trazer uma solução que ninguém foi capaz de trazer. Então é por isso que sabedoria não é erudição. Agora, o irmão erudito, o irmão que estudou, não faça aqui apologia à ignorância. Porque tem gente que às vezes diz assim, tá vendo aí? Pra que teologia? Pra que estudar? Pra que ler? É só orar e pedir a Deus. Não, estuda, irmão. Não faça apologia à ignorância, não. Né? Se você tem tempo para estudar, tem condições de estudar, não é nem se tem tempo, né? Se tem condições, você tem um dever de estudar. Né? Estude, conheça, aprenda. Mas o erudito, ele também recebe o dom de palavra de sabedoria, porque esse dom, ele está para além de sua cognição, de seu conhecimento adquirido. Né? Então, é por isso que a gente não confunde palavra de sabedoria com erudição, porque o sábio, o erudito e o iletrado podem receber. Agora, não significa dizer que a pessoa que recebe esse dom, ela vai se tornar mais sábia que as demais. Tá vendo fulano ali? Ele tem um dom de palavra de sabedoria. Ele é sábio mais do que todo mundo. Não. Porque o dom e a sua manifestação é esporádica. Não é que ele se tornou um Salomão. Ele não se tornou um Salomão. Mas tendo o dom dentro da vontade de Deus, o Senhor ele vai utilizar-se daquele irmão para resolver problemas difíceis, trazer uma palavra no momento certo e por aí vai. Veja só, em segundo lugar, o dom de palavra de sabedoria, e eu já quero deixar isso aqui bem claro, elucidei aqui no primeiro ponto e vou só reforçar aqui no segundo ponto, ele não pode ser confundido com a sabedoria do viver diário, que é adquirida por meio da experiência, por meio do tempo, da idade, ou então da diligência, do esforço de ler a Bíblia, de meditar e de orar. Quando o crente lê a Bíblia, ele vai ali adquirindo sabedoria. Quando o crente medita no que leu, ele recebe sabedoria também. Quando o crente está de joelho na presença de Deus, orando, ele também está crescendo em sabedoria, para aplicar no seu viver diário, para viver sabiamente. Mas isso não é o dom de palavra de sabedoria. Por quê? Não é algo adquirido. O dom não é algo que eu adquiro. Eu vou me esforçar para ter o dom assim, para me desenvolver. Eu vou ter o dom de palavra. Não é algo adquirido. É algo concedido. É Ele quem dá. Como é que o dom de palavra de sabedoria manifesta, revela a sabedoria e o poder de Deus? Como é que eu conheço Deus por meio da manifestação desse dom? Em primeiro lugar, percebam que o dom da palavra de sabedoria, ele vai mostrar que Deus ele é infinitamente sábio. Ele não é uma manifestação da sabedoria de Deus? Irmão Murilo, é isso aí. Você não disse que é isso aí? É isso aí. Não é uma palavra certa na hora certa, né, para resolver problemas delicados, soluções que estão, às vezes, além da nossa capacidade humana de resolver? É isso aí. Então, o dom de palavra de sabedoria revela Deus como todo sábio. Deus é a fonte de toda sabedoria. É o que a Bíblia diz. Daniel capítulo 2, versículo de número 21. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Aí o texto diz assim: ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Às vezes o homem, às vezes, se ensoberbece, se orgulha da sabedoria que tem e levanta a cabeça, empina o nariz com aquele ar de superioridade. Tu só tem porque ele te dá. Tu só tem porque dele, da parte de Deus, foi concedida a você.
Deus é que é a fonte de toda sabedoria. Ele é quem dá sabedoria ao sábio e entendimento aos entendidos. O dom de palavra de sabedoria mostra ainda que Deus, ele não só é a fonte de toda sabedoria, mas também a fonte da verdadeira sabedoria. Porque existe uma engenhosidade maléfica que as pessoas chamam de sabedoria. Quando diz assim, o mundo é dos mais espertos. Ou seja, eu tenho os meus trambiques, né? Eu tenho aqui as minhas falcatruas para poder chegar onde eu quero. Então a pessoa estrategista para o mal é uma pessoa sábia. É nada, é uma pessoa maléfica. A verdadeira sabedoria, diz Tiago, capítulo 3, versículo de número 17, ela vem da fonte. Quando ela vem jorrando da fonte, ele diz o seguinte, mas a sabedoria que vem do alto, a fonte, glória a Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, ô glória, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Glória a Deus. Então, o dom de palavra de sabedoria revela que Deus é todo sábio, a fonte não só da sabedoria, mas da verdadeira sabedoria. Alguns exemplos da manifestação desse dom, né, de quando esse dom ele aparece dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 13. Ali nós vemos o Sinédrio e os sumos sacerdotes admirados com a sabedoria de Pedro e João. Eles falavam, eles ensinavam, e aquilo que eles falavam admirava tanto os letrados, os eruditos, os sábios, que eles ficaram sem entender. Disseram, não são pescadores? Veja, mas não são, rebaixando, não são pescadores? Como é que eles falam tais palavras? E o texto diz, e nisso conheceram que estiveram com Jesus. A manifestação do dom. Um dos exemplos da manifestação do dom. Em segundo lugar, eu gosto muito desse aqui. Atos capítulo 6, versículo de número 10. O discurso de Estevão. A Bíblia diz que a sabedoria e o espírito com que ele falava, ninguém podia resistir. Sabe o que é isso aqui? Ninguém tinha um argumento. Porque eu penso assim, penso desse jeito. Estevão vinha e falava, não, é assim, é assim, é assim, é assim. E agora? Quem é que vai acrescentar? E agora? Quem é que vai dizer mais alguma coisa? Quem é que vai contradizer? Não tinha ninguém que resistisse à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Temos um exemplo aqui também em Atos capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 29, lá no concílio de Jerusalém, quando Tiago, o pastor presidente, ele trouxe uma solução para um problema que estava assolando a igreja primitiva, a questão de uma rixa que havia entre os judeus e os gentios convertidos. E isso foi motivo de muita discussão, até que Tiago se levantou com uma palavra. Eu tenho uma solução. E ele falou. E depois dele falar, o texto diz assim, pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo. Teve a aprovação de todo mundo. Dom da palavra de sabedoria. Ele resolveu um problema, trouxe uma palavra de solução para um problema que estava assolando a igreja daquela época. Por que é que esse dom ele é necessário para a igreja atual? Veja, os dons não cessaram. A gente está aprendendo isso aqui. Acaba com esse negócio aí de dizer o dom cessou, o dom cessou. Cessou não. Cessou aqueles que buscam o dom. Cessou aquele que busca... Aí tem pessoal por aí, não, porque os dons cessaram. O dom cessou para tu que não busca. Mas para quem busca, Deus tem dom para dar. Glória, dê um glória por isso aí, irmão. Aleluia. Por que é que o dom, o dom de sabedoria, ele é necessário para a igreja atual? Eu vou elencar aqui algumas questões, vou levantar algumas questões que vão mostrar que o dom ele ainda é necessário para a igreja de hoje. Primeiro, o dom de sabedoria, ele é uma força para a evangelização da igreja, pois transmite o conhecimento da salvação que o Espírito Santo concede. O dom ele pode ser usado para ampliar e intensificar a evangelização. Palavra certa na hora certa. É o que diz o missionário Eurico Bergsten. Em segundo lugar, o dom de palavra de sabedoria é uma força, olha que coisa linda, é uma força na defesa
do Evangelho. Surgindo tantos falsos profetas, tantos falsos mestres, e tá ali tanta coisa, tanta bagunça, tanta misturada, tanta confusão, e de repente uma palavra desfaz todos os nós do diabo. Tá uma vida ali aprisionada em doutrinas de demônios, eu não vou citar aqui, mas aprisionadas em heresias, e às vezes um irmão usado por Deus numa palavra de sabedoria desfaz todos os nós com poucas palavras. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o dom ele ainda é necessário para a igreja de hoje, porque o trabalho da igreja não se resume só à pregação, mas temos aqui a administração do templo, das necessidades da igreja, o aconselhamento. Tu já pensou? Um ministro, um pregador ou um irmão da igreja com o dom de palavra de sabedoria, tá lá o casal na briga, vai divorciar e aquela coisa ou outra, aí alguém chega assim com a Bíblia e dá uma palavra e diz, olha, não pode, porque aquilo que Deus ajuntou não separa o homem, e fala ali, prega a Bíblia todinha. E a pessoa ainda permanece naquela, não, eu conheço isso aí, mas não dá certo não, vou me desviar. Aí chega alguém assim que vem com a sabedoria do céu, uma palavra de Deus assim na hora. Pum! E as pessoas desistem do divórcio. O marido que ia sair de casa desfaz as malas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Busca este dom, irmão. Busca este dom, irmão. É necessário. Senhor, a tua igreja tem necessidades. Me usa, aleluia, glória a Deus. Você vai ouvir muito isso aqui. É a oração do trimestre. Me usa como uma provisão para atender essas necessidades. Bendito seja o nome de Jesus. Temos aqui o segundo tópico da lição, que é o dom de palavra de conhecimento. Glória a Deus. O que é o dom de palavra de conhecimento? Trouxe justamente aqui, mais uma vez, a definição de alguns autores conceituados. Eu gostei da definição do pastor Walter Brunelli. Você vai ter a definição da lição, né? Que é uma definição complementar. Ele diz o seguinte: a palavra de conhecimento, também conhecida como palavra de ciência, é um dom de revelação que não apenas mostra o poder de Deus em evidência no meio do seu povo, mas serve, dobra aí tua atenção, acorda rapaz, dobra aí a atenção, esse dom serve para prevenir situações perigosas, trazer conforto, assinalar algum propósito divino na vida de alguém. Olha que coisa linda! Desmascarar pecados ocultos e desvendar tramas e conspirações na igreja. É a palavra de conhecimento, muitas vezes confundida com uma revelação, né? Ou chamada de revelação. Olha, o irmão tem o dom de revelação. Biblicamente é o dom de palavra de conhecimento. Ele se encaixa ali como uma revelação, mas não é o dom de revelação, é o dom de palavra de conhecimento. Quando alguém diz assim, Deus vai fazer assim na sua vida, ele diz que vai ser dessa forma, às vezes se confunde até com a profecia, né? Deus já revelou, Deus mostrou isso aqui, ele está confirmando isso aqui, esse propósito. Ou às vezes uma palavra de conforto, né? Olha, a situação está difícil, mas Deus me disse que isso vai passar. Isso vai passar. Ele já revelou, ele me mostrou que isso aí tem um ponto final agora. Está passando, hoje termina. Dom de palavra de conhecimento. E às vezes confundido com o dom de revelação. Mas me chamou a atenção muito aqui, foi as finalidades do dom. O pastor foi muito feliz aqui, Walter Brunelli, quando diz assim, previne de situações perigosas, traz conforto, assinala algum propósito na vida de alguém, desmascara pecado oculto. Eu penso, irmãos, que se a gente tivesse mais manifestação dos dons espirituais e principalmente os dons de revelação, se teria mais temor na igreja. Acabar com esse negócio de estar tomando a ceia em pecado, de estar cantando lá em pecado, em adultério. Tá lá adulterando e cantando. E até lá.
Eu tô bebendo e pregando. Que Deus, ó, eu vou dizer que Deus levante profetas, mas profetas de verdade, para fazer essas pessoas descerem do púlpito. Deus não envergonha. Que envergonha é o pecado. Tá pecando e tá lá. Mas desmascar o dom de conhecimento, desmascara pecado. Desce daí, bebum. Vai primeiro te consertar. Volta primeiro ao teu primeiro amor. Ergue o teu altar novamente para subir aí de novo. Ai, Deus me envergonha, nada é para teu bem. Aí tá lá em adultério. Sai do conjunto. Tem condição de cantar aí não. Por quê, irmão? Tá em adultério. Tem como provar? Quem foi que te disse isso? Foi o irmão Jota. Quem é irmão Jota? Jesus. Glória a Deus. Eita, Jesus. Ô, glória. A pessoa Jesus revela o nome de alguém aí? Eu falo. Olha lá. Vamos lá. Donald Stamps. Não fique com medo não de assistir não, viu? Fique com medo não. Assista até o final. Donald Stamps, ele vai dizer que o dom da palavra de ciência também é conhecido como o dom da palavra de conhecimento. Há nada a acrescentar à visão do pastor Walter Brunelli, mas ele prossegue. Se manifesta na vida do crente, trazendo conhecimento de fatos e circunstâncias que pelo Espírito Santo, que a pessoa não seria capaz de saber pelos métodos naturais. Sabe o que é o dom da palavra de conhecimento? Não é fofoca, não. Não é, não é uma pessoa confessa aqui, fulano tal tá em pecado porque ele me disse que tá em pecado, mas não vai confessar ninguém, aí tá pregando lá. Aí tu fica sabendo, aí tu vai pregar, isso tá em pecado, viu? Isso aí não é o dom de palavra de conhecimento não, viu? Isso aí é fofoca. Aí você soube e aí você tá falando. O dom de palavra de conhecimento é diferente. É Deus lhe revelando. Não é o fofoqueiro lhe dizendo. Entendam o que eu estou falando aqui. Prossegue Donald Stamps. Esse dom pode ser definido como sendo a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Grava isso aí, bendito. De pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com o dom de profecia. Aqui é a definição do dom de palavra de conhecimento. Agora, o que não é o dom de palavra de conhecimento? Pelo amor de Deus, irmãos. Olha, é o primeiro aqui, é o mais clássico. Pelo amor de Deus. Eu estou te pedindo, pelo amor de Deus, não confunda o dom de palavra de conhecimento com a apresentação teatral de pseudos pregadores que mais parecem aquele homem lá que revelava as coisas assim, botava a mão nos olhos e revelava as coisas. Não confunda não. Confunda não. Tá lá o camarada pega o microfone no púlpito e ele diz assim: Deus está me revelando que aqui esta noite está presente uma pessoa de nome Maria José da Silva Pereira. A pessoa eu aqui. Eu aqui. Aí, o CPF tal. A placa do carro tal. Qual é a edificação disso? Qual a finalidade disso? Por que é que o Espírito Santo faria isso? Esse tipo de gente, antigamente, já ficou arcaico, mas antigamente eram conhecidos como os profetas do Orkut. O irmão ia pregar em uma cidade, aí o que era que ele fazia? Eita, na igreja tal, na placa tal, aí ele ia lá no Orkut e pesquisava na cidade. Aí saía procurando os crentes da denominação. Aí ele achava ali uma listinha de crente e notava os nomezinhos no esboço. Notava um monte de nomezinho no esboço, aí ia olhando as fotos que o povo posta tudo na rede social, né? Foto de casa, endereço, quantos filhos tem, não sei quem, nome de pai, nome de mãe. Parece um cadastro. Tá lá, o cadastro todinho. Ele pegava, ia pregar. Aí quando ele chegava, ele dizia: tá aqui fulano de tal. A pessoa começava a chorar. Aí dizia: Deus te deu não sei o quê. Aí a pessoa tinha postado uma foto, né? Aí só baboseira.
Isso não é dom de palavra de conhecimento, não. Isso é me desculpem a expressão vulgar, isso é malandragem. Isso é malandragem. E muita gente cai nisso aí, viu? Muita gente cai nisso aí. Em segundo lugar, a palavra de conhecimento não é o acúmulo de informação ou a capacidade de armazenamento de nossa memória. Eu acumulei muito conhecimento. Não é o dom de palavra de conhecimento. Deu para entender aí, irmão? Tá lá o irmão pregando e ele, vixe, meu Deus do céu, eu conheço uns irmãos aqui que pregam tanto que uma coisa tão de Deus assim, que os outros dizem, isso aí só pode ser o dom de palavra de conhecimento. Não é porque ele estudou, é porque ele orou, é porque ele jejuou, ele meditou e Deus está usando ele. Né? Agora, o dom de palavra de conhecimento não é acúmulo de informação. Agora, há momentos, há verdades bíblicas assim, que realmente, meu irmão, é dom, viu? É dom. Alguns exemplos da manifestação da palavra do conhecimento. Se for ficando dúvida aí, bendito, coloca nos comentários. Não vai para a sala de aula com dúvida, não. A gente está aqui para responder as suas dúvidas. Se tu quiser deixar teu número aí, se quiser deixar teu número aí, eu não sei se não ficaria tão legal. Deixar teu número aí, a gente vai te adicionar no grupo do pregador e a pregação. A gente tem um grupo aqui do WhatsApp, um grupo fechado para quem quiser participar. Tem quase 200 pessoas lá no grupo. Se tu quiser participar também, deixa teu número aí e a gente vai te adicionar lá. Pode tirar dúvida por lá, pode tirar dúvida aqui pelo comentário e o nosso desejo é ajudar os irmãos. Exemplos bíblicos da manifestação do dom de palavra de conhecimento. Primeiro, Pedro ele identificou a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira. Está lá em Atos capítulo 5, versículo de número 3. Um exemplo mais claro, Atos capítulo 27, a partir do versículo de número 10. A Paulo foi revelado o destino da embarcação e dos tesouros que ali estavam. Ele disse ao centurião, vixe, eu já percebi que a viagem vai ser incômoda. E também vai ser ruim para o navio, viu? Mas aí o texto diz que o centurião confiava no guia do barco, confiava no piloto. Só que aí deu errado. Deus tinha revelado já a Paulo palavra de conhecimento. São alguns exemplos dos dons. Olha, irmãos, eu não estou aqui trazendo exemplos do Antigo Testamento e nem também exemplos da vida de Jesus. Eu estou me concentrando em exemplos da vida da igreja e dos apóstolos, mas poderia citar outros exemplos aqui. Por fim, por que é que o dom de palavra de conhecimento ele é tão necessário para a igreja atual? Fica claro, a igreja cresceu e pessoas como Ananias e Safira, mal intencionadas, mentirosas, se multiplicaram dentro da igreja. Pessoas que agem, pessoas que estão simplesmente ali no culto ou na denominação por interesse. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a santificação. Xinga, fala palavrão, não tem temor de Deus, não tem temor da liderança, não tem temor de nada. Está ali para pregar, está ali por um status, está ali porque às vezes a denominação é grande, ele quer um cargo, ele quer uma função, ele está visando benefícios da função, ele só quer isso aí, ele não quer responsabilidade não. É gente de Ananias e Safira, mas tem aparência de piedade. Olha, eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para dar, eu estou aqui para isso, e é aquela coisa. Mas Deus conhece o coração, viu? Deus conhece o coração. Por que é que esse dom ele é necessário? Por que é que ele é necessário? Porque tem muita gente como Ananias e Safira hoje dentro da igreja. Em segundo lugar, esse dom ele é necessário porque nos últimos dias a igreja sofrerá, como já tenho dito aqui, intensa perseguição. E esse dom torna-se imprescindível para quê? Para alertar, consolar e exortar a igreja atual. Como é que esse dom revela Deus? Olha que coisa interessante. Esse dom ele revela o conhecimento, uma palavra mais técnica, a onisciência e a onipotência de Deus. Deus é onisciente e é onipotente, ele conhece tudo. Conhece circunstância, conhece o coração do homem, conhece aquilo que está oculto, conhece aquilo que está escondido. Ninguém esconde nada de Deus, não. Aí Deus às vezes conhecendo tudo, às vezes ele vem lá e revela ao homem.
revela ao pregador, revela a dirigente de círculo de oração, revela aos irmãos. Eu digo isso assim com um sorrisão na cara. Deus revela. Olha os versículos. Daniel capítulo 2, versículo de número 22, diz o seguinte: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Está em trevas e o homem não está vendo. Com Deus mora a luz. Mas está lá no oculto, no escondido, Deus conhece. Ele enxerga a noite como se fosse dia. Olha o que diz Isaías capítulo 46, versículo de número 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele revela. Dom de palavra de conhecimento. Às vezes Deus pode revelar algo que está para acontecer. Veja, não é uma profecia, é uma revelação. Ele revela algo que está para acontecer. Algo que certamente vai acontecer, algo que está sendo tramado, talvez não sei, aí dentro das recâmaras políticas, algo que está acontecendo. Deus revela, isso vai acontecer. Não é não é uma profecia, é uma revelação. Os homens já decidiram o que vão fazer e Deus revela a igreja. Deus revela a igreja. Olhe, perceba, irmãos, esse dom de revelação de Deus é interessante. Ele conhece, às vezes Deus revela um plano. Um plano. Olha, Deus chega para um irmão e diz assim, vou te levar para a África. Deus revelou, o plano que eu tenho na sua vida é esse. Aí as pessoas ouviram, o diabo ouviu, aí não, vou tramar para isso não acontecer. Ninguém pode fazer recolher a mão de Deus, não. É por isso que o dom de palavra de conhecimento revela onipotência. Deus revelou, aí alguém diz assim, eu vou botar o dedo para isso não acontecer. Bota! Quem é que pode fazer recuar a mão de Deus? Ninguém. Ninguém. Ele anuncia o fim desde o princípio e ele diz, o meu conselho vai ficar firme, quem é que vai abalar o meu conselho? Vai lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, versículo assustador. Depende da forma como você lê. Mas eu acho esse versículo aqui assustador, principalmente para quem anda errado. O texto diz assim, conheço as tuas obras. Está aí do outro lado? Deus conhece as tuas obras. Se está sendo fiel, te alegra. Se tu tá desmantelado aí de todo jeito, te conserta, que o caso é sério. Ele conhece as tuas obras. Em terceiro lugar, nós temos aqui o terceiro tópico da lição. Oh, glória! Oh, glória, aleluia! O dom de discernir os espíritos. O que seria o dom de discernir os espíritos? Trouxe aqui 3 conceitos. Pastor Walter Brunelli, o do Mallian Sperman e o do David Lean. Olha que interessante. Primeiro, numa tradução melhor, seria discernimentos, no plural, conforme consta no original. Aqui no subsídio eu coloquei o original, mas não vou ler. E ele diz assim, pressupondo haver diferentes formas de julgar ou de perceber com precisão uma situação espiritual atípica ou irregular. Discernir é julgar, distinguir uma coisa de outra. E esse dom tem como finalidade proteger a Igreja do Senhor de misturas e confusões promovidas por espíritos enganadores e também por homens de coração mau, de espírito mau, que querem tirar proveito do povo de Deus. É o dom de discernir os espíritos. Discerne as fontes, discerne as intenções, discerne os propósitos que estão ali mascarados. Esse dom capacita o crente a enxergar para além das máscaras. Que interessante. O Mallian Sperman, ele vai dizer o seguinte, esse dom capacita a enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira inspiração. Olha que coisa interessante. O dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Não digo que tenho o dom de discernir os espíritos, mas já tive experiências com relação a isso aqui. Uma vez, a gente estava em uma cruzada, em uma das cidades aqui próxima da minha, e uma menina, na hora de orar para batizar no Espírito Santo, uma menina, era uma cruzada, né? E ela estava falando em línguas e se jogando no chão. Pum, falava em língua e se jogava no chão. Aquilo estava causando um certo escândalo, porque as pessoas que estavam na esquina estavam olhando assim e dizendo o seguinte, ser cheio de Deus, ser crente, é ser isso aí? Aí eu fui lá, encostei perto da menina
E todo mundo dizendo, batizou, batizou, batizou. E eu disse, isso tá tão esquisito, Jesus. Me ajuda a entender isso aqui. Aí levantei assim a menina, ela tava com o joelhozinho já todo ralado, ela devia ter mais ou menos 12 a 13 anos. E detalhe, ela não era crente, eu só soube disso depois. O que foi que aconteceu? A gente pegou essa menina e levou ela à parte, assim, tirou ela do meio das pessoas. Quando a gente levou ela para trás do palanque da cruzada, ela se soltou assim de minha mão e da mão de outro irmão com uma força que aquilo ali era uma coisa sobre-humana. Saiu correndo e se jogou lá no meio e caiu no chão de novo. Eu disse, oxe, isso aí é o Espírito Santo? Não, calma, irmão Murilo, porque a menina estava falando em línguas, mas isso aí não é o Espírito Santo, não. A gente pegou a menina, 3 pessoas para segurar a menina. Uma irmã, né, segurou assim a saia dela, que era curta, foi segurando ela assim para a gente tirar ela de lá. E a gente levou ela assim para uma calçada já próxima à igreja e segurando ela, e ela dizendo o seguinte, me solte, me solte, me solte, porque eu quero ir adorar a Deus. Eu, adorar a Deus? Me solte. Aí começou a falar em línguas estranhas. Imitar. Falar não, imitar. Línguas estranhas. Ei, papapá. Irmão, solta aí o braço dela. Na hora que o irmão soltou o braço dela, ela segurou assim no outro e disse, eu vou me matar. Com a voz de uma voz esquisita, né? A voz de um bicho. Misericórdia, é capeta. Capeta, imitando língua estranha. Olha a necessidade do dom de discernimento, do dom de discernir os espíritos. Meus irmãos, nós precisamos muito disso aqui. Né? Precisamos muito desse discernimento. O David Lean, que é um dos coautores da teologia sistemática organizada por Stanley Orton, ele diz o seguinte, o dom de discernir espíritos envolve a percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Tem muita gente que profetiza, e eu vou logo ser direto e sincero, é profecia do cão, não é de Deus não. Uma vez eu estava em um culto, era uma oração para a mocidade, e de repente eu estava assim, Deus sabe o que eu estava passando na época, né? Aquela luta interna contra uma tentação específica, e eu dizia, Senhor, tira esse desejo do meu coração, Senhor, me ajude a não pecar, Senhor, eu não quero ceder, não quero ceder, não quero ceder. E de repente veio lá um irmão rodando, o irmão veio rodando. Quando ele chegou pertinho assim de mim, eu pensei, o diabo vai falar na boca dele agora. Aí ele botou a mão assim no meu ombro e disse, isso quem tem colocado no teu coração sou eu. Vai lá e faz com muita pressa. Aí eu não quis causar um constrangimento ali naquele momento, causar um alvoroço dentro do culto, na hora do culto, mas eu disse assim dentro de mim mesmo, sai daqui, Satanás. Vai para lá com tuas conversas, e Deus vai estar mandando eu pecar, Deus vai estar colocando no meu coração pecado, sai daqui, Satanás. Aí ele saiu, e eu, mas, já pensou, irmão? A gente precisa desse dom. Tem muita profecia aí que é o cão. Tá lá a pessoa pensando em se matar. O cara diz, vai, faz isso depressa. Cuidado, cuidado. O que não é o dom de discernir os espíritos? O dom de discernir os espíritos não pode ser confundido com, em primeiro lugar, percepção natural da natureza humana. Todos nós temos uma percepção natural de saber, de distinguir uma coisa de certo e de errado. Ele tem essa percepção natural. Mas o dom de discernimento, ele é sobrenatural. Em segundo lugar, o dom de discernir os espíritos não pode ser confundido com um espírito crítico. Tá aquela pessoa lá que critica todo mundo, que acha erro em tudo. Aí diz assim, eu tenho o dom de discernir os espíritos. Tu tem dom de nada, rapaz. Tem o dom de criticar, mas o dom de discernir os espíritos não. Em terceiro lugar, o dom de discernir os espíritos não pode ser confundido com técnica. Ele não é uma técnica, não é uma perícia e também não é uma psicologia humana. Não é psicologia humana. O dom de discernir os espíritos é uma capacitação concedida pelo Espírito Santo. Como é que esse dom ele revela a Deus? Esse dom ele revela que Deus ele enxerga aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, revela a onisciência também. Deus ele enxerga além das aparências, ele não pode ser enganado pelo exterior. É o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada
em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele, daquele a quem havemos de prestar conta. Não dá para esconder nada dele, não. Dá não. E ele conhece quem está falando, se é o homem, se é o diabo. Ele conhece estar falando se é o teu mau espírito intencionado ou a palavra vem da parte dele. Deus conhece tudo. Não tem nada encoberto, não. Exemplos da manifestação desse dom. Vou dar o mais clássico de todos. Atos capítulo 16, versículo de número 18. Uma mulher, uma jovem, ela acompanhava Paulo lá em Filipos. E onde Paulo e Silas passavam, ela dizia: tá vendo esses homens aí? Servos do Deus Altíssimo. São pregadores. São homens de Deus. O elogio, que elogio, irmão. Que elogio. Mas Paulo olhou e Deus revelou a ele que quem falava não era uma irmã, não era alguém que... Não era um elogio sincero, era o diabo. Era o diabo. Paulo se incomodou e expulsou o espírito da menina. Veja, é um dos exemplos bíblicos da manifestação do dom de discernir os espíritos. E agora vem aqui para a gente finalizar. Por que é que esse dom ele é necessário para a igreja atual? Em primeiro lugar, o dom ele é necessário para a igreja atual porque Satanás ele usa as escrituras, ele interpreta as escrituras para induzir o homem ao mal. Ele está lá, está escrito assim, assim, assim. E a gente precisa ter discernimento para saber se é o diabo que está falando. Em segundo lugar, esse dom ele é necessário para a igreja hoje porque o diabo ele opera sinais e prodígios, maravilhas. Aconteceu, fulano foi curado, ou aconteceu uma coisa ali e tal. Peraí. Foi poder de Deus ou foi o diabo? Então o dom lhe dá a capacidade de discernir as origens. Esse milagre aqui provém do céu ou provém das hostes infernais? Ou é poder maligno? Porque o anticristo ele vai realizar milagres. Por meio de falso profeta ali, tudo. Vai ter falsos milagres, vai ter muita coisa ali. Ainda hoje, pessoas usadas pelo espírito do anticristo estão aí realizando falsos milagres, falsas curas, com o intuito de prender as pessoas na mentira. É por isso que o dom de discernimento é necessário. Perceba, o diabo também tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. Não só ele, mas seus ministros. Então nós precisamos do dom de discernimento. Repito e finalizo dizendo isso, os dons não cessaram. Cessou quem busca. Irmão, ora pedindo a Deus dom de discernimento. Ora pedindo a Deus dom de palavra de conhecimento. Ore pedindo a Deus o dom da palavra de sabedoria. Peça a Deus. A igreja necessita de pessoas com tais dons. Seja, aleluia, glória a Deus, seja a solução para o problema de sua igreja. Se levante como uma resposta para a necessidade da igreja atual. Bendito seja o nome de Jesus. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Eu acho até difícil muitos terem chegado aqui. Mas, irmão, por favor, se tu chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Manda esse vídeo aí no grupo da tua igreja. Olha só, manda para aquelas pessoas lá. Manda para o grupo aí da tua igreja. Manda lá, né? Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Manda no grupo da igreja. Mande esse vídeo para um amigo, né? Para um amigo próximo. Manda para os teus alunos. Compartilha com mais alguém. Se tu fizer isso, tu vai estar ajudando a gente aqui. Tu vai estar evangelizando também, porque quando a gente compartilha um vídeo, é por isso que eu peço. Quando a gente compartilha o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Começa a enviar para mais pessoas. Está evangelizando também. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. Tenha uma ótima semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical.